De volta com Fala Doutor, converso hoje com o Dr. Cleuton Sarmento, fisioterapeuta, falando aqui sobre osteopatia, né? Um tratamento específico para dor, né, doutor? Dor na coluna. Dr. Cleuton trouxe um vídeo para poder mostrar para a gente, para que você que está em casa assista, né? Como é que é o problema de hérnia de disco, né? Este vídeo, ele tem áudio também, é só o vídeo, a gente vai comentando aqui. A gente pode passar o vídeo. Só o vídeo a gente vai comentando aqui. Então, vamos embora ver o que é o problema de hérnia de disco, né? Como é que é efetivamente este problema, como que ele acontece no nosso corpo. Bom, a gente está vendo um mecanismo de pressão no disco, né? Uma carga, um movimento de flexão, por exemplo, né? E o disco, você vê que ele projeta posteriormente. Lá onde está aquela estrutura amarela seria a medula, né? Uhum. E com o passar do tempo, ele vai perdendo, ele vai desidratando e vai achatando. E a parte posterior vai começar a encostar lá na raiz nervosa. Ele faz essa barriguinha aí, que seria a hérnia de disco. Então, o núcleo, na verdade, é que hernia, né? Não devia ser chamado, o termo correto, hérnia do núcleo, mas o disco, que é essa camada mais externa... Essa camada vermelha é o disco. Aí ele encosta na raiz nervosa, como está sendo mostrado aí, e aí já seria um processo mais avançado, onde o osso começa a modelar o disco, né? Que vai formar a artrose e o bico de papagaio. Que aí já começa a ter uma artrose nas facetas, na parte posterior. Lá na frente tem um bico de papagaio também, já começa a pinçar o disco, né? Então isso aí é um fenômeno já mais tardio, né, da patologia. A patologia inicial começa no disco. E isso causa muita dor? Causa dor. Tem umas fotografias também, né, de tratamento. Sim. Pode começar a soltar na sequência, Maurício, que foi apresentada para que o doutor Cleuton possa falar. Essa é uma técnica de manipulação da coluna torácica, né, que a gente faz para corrigir. A gente avalia o paciente e coloca em posição de manobra e aplica a técnica, né, com respiração, com bastante cuidado para surtir resultado. É uma técnica, né, simples, mas ela funciona também, a tração manual, né, que é uma tração que a gente usa em paciente que tem dor cervical, dor na base da cabeça, hérnia de disco. Sim. Aí também mostra a hérnia de disco na imagem da direita, quem está de frente para a tela. Olha lá a hérnia de disco em vermelho, né? E do lado de cá a seta azul mostrando um disco que seria normal, o espaço livre, a raiz livre, então não tem dor. Aí uma técnica de manipulação cervical que a gente faz também para corrigir um torcicolo, uma vértebra que pode estar em disfunção, né? Uma dor irradiada. Aí também uma técnica global de manipulação torácica. Certo. Esse equipamento é um equipamento de massagem, né, que você falou da massagem. A gente tem esse recurso hoje lá para a gente preparar o paciente para a sessão de osteopatia. Então ele fica aí um tempo, né, fazendo uma massagem para poder ter um relaxamento. Às vezes chega tenso, né, está no trânsito, no trabalho. E é um equipamento que funciona mais como relaxamento, a massagem de shiatsu. Dá até para dormir, né? Dá para dormir um pouquinho. E a próxima? Aí uma manipulação de coluna lombar, né, que a gente faz para correção também de torções nas vértebras lombares, né, para tratar a hérnia de disco. Né, a gente escuta o estalo e coloca a vértebra no lugar. E aí eu trouxe uma ilustração do que seria um tratamento que ajudaria a prevenir a hérnia de disco, né, para quem faz osteopatia e tem um problema de postura, né. E aí está nítido o resultado do método RPG, que também funciona bastante, mas numa fase que o paciente não tenha dor aguda. Doutor Cleuton, agora a osteopatia, você estava falando aqui, também serve para curar enxaqueca? Sim. Imagina então agora com essa notícia, né? A quantidade de gente que tem enxaqueca é uma loucura, né? A maioria das enxaquecas, a gente chama enxaqueca tensional. O que é isso? Você gera uma tensão na musculatura da base do crânio, né? Pode ser por um fator postural, pode ser por um bloqueio também vertebral. E essa tensão ela vai se repercutindo a ponto de formarem pontos de dor na base do crânio da pessoa. Então, é fácil o diagnóstico. A gente pede até o paciente para encaixar as mãos atrás da nuca e apertar. E tentar mapear os pontos. Então, pontos que você aperta e a dor vai lá para a cabeça, né, podem ser pontos que, se tratados, vão aliviar também essa enxaqueca tensional. Né, que às vezes podem aumentar em períodos, nas mulheres em períodos menstruais, ou em pessoas, né, de um modo geral, que estão submetidas a uma tensão nervosa, enfim. Então tem um tratamento através da osteopatia também. A osteopatia, aqui em Montes Claros, há muitos profissionais que sabem trabalhar com essa técnica? Ou é exclusiva ainda? Não, eu já venho atuando aí há uns 6 anos já como especialista e, graças a Deus, com bons resultados nos meus pacientes. E tem colegas aí que têm especializações também,
né? Eu acho que os pacientes têm que procurar aquele profissional que dá o resultado que ele está procurando, né? Eu acho que esse profissional, na verdade, é o que vai ser o bom profissional para o paciente, o que dá o resultado que ele está esperando. Então, bora começar as perguntas dos telespectadores aqui, doutor Cleuton. A Ana Luísa Peixoto, do Sagrada Família, quer saber se a pessoa não tratar a osteopenia, isso pode virar osteoporose. Correto. A osteopenia, na verdade, a osteoporose é uma doença metabólica do osso. Então, a partir de uma certa idade, principalmente em mulheres, por fatores hormonais, menopausa, né, alterações até ligadas à alimentação, pode haver um declínio dessa massa óssea que o estágio inicial é chamado osteopenia. Então, uma vez diagnosticada a osteopenia, é interessante fazer o controle, né, com os reumatologistas, né, profissionais que lidam mais com essa área, e fazer o controle através do exame que é mais popular, chamado densitometria óssea. Vinícius Vieira, do Funcionários, quer saber qual a quantidade de vezes que devemos fazer sessões de fisioterapia para obtermos bons resultados. Ele cita como exemplo aqui a artrose no joelho. Depende de cada caso, né, doutor? Cada caso é um caso, igual eu citei aqui. A osteopatia costuma ser um tratamento rápido por causa dessa avaliação mais detalhada, o diagnóstico que a gente faz e já aplica as técnicas adequadas ali ao que o paciente precisa. Então, assim, se você faz fisioterapia convencional, eu não sei o que está sendo feito ali naquela sessão. Então, a quantidade de sessões, ela é um pouco empírica. É difícil a gente até acertar a quantidade para o paciente. Às vezes ele pergunta, quantas sessões você acha? Então, às vezes, dentro da osteopatia, eu sei que com 4, 5 eu consigo já tirar a dor dele em 80%. Pode ficar algum resíduo. Então, assim, é muito relativo a gente, né, abordar, assim, falar exatamente a quantidade exata. A Ariane Souza do Centro ligou, parabeniza o doutor Cleuton pela excelente entrevista. Quer saber o endereço e o telefone do consultório ou da clínica do doutor? No bairro Jardim São Luís, Rua Eusébio Alves Sarmento, número 206. Telefone? 3222-7900 e o 3082-0329. Maria Clara Pimenta, do bairro de Pereira, doutor, quer saber se uma pessoa com um problema leve na região lombar e artrose leve no joelho pode fazer spinning e pilates? A questão do pilates, por exemplo, eu indico os pacientes meus para o pilates quando eles já não têm dor, pelo menos a dor esteja num grau bem tranquilo, bem reduzido. Né? Por quê? Às vezes o paciente já tem uma patologia articular, ele tem uma artrose na coluna, numa determinada vértebra, uma hérnia de disco. Às vezes um determinado movimento que é feito ali, né, às vezes inocentemente até pelo paciente, um descuido do profissional que está acompanhando, pode às vezes voltar o quadro de dor desse paciente. Normalmente, se o paciente está sendo bem tratado e ele vai ser orientado, né, por um bom profissional, ele vai cair na técnica adequada ali para aquele momento da doença. Então, igual eu falei, tem um estágio da doença, por exemplo, a artrose do joelho é a mesma coisa, né? Dependendo do grau de dor, se tem um inchaço, não é recomendado estar fazendo spinning, por exemplo. Né? O Guilherme Antunes, do Morada do Sol, ligou parabenizando o programa. Obrigado, Guilherme. Diz ele que a cada dia o programa fica melhor e excelente entrevista. Excelente entrevista, aí fica por conta do entrevistado, Dr. Cleuton, que está dando uma verdadeira aula para a gente aqui, viu, Guilherme? Débora Santos, do Sagrada Família, quer saber qual exercício indicado para quem tem dores na coluna, doutor. São vários tipos de exercícios, né? Igual eu falei. Se você não tem um acesso a um profissional fisioterapeuta, se você, por exemplo, está dentro de uma academia, você tem alguém que trabalha também na área de educação física, você pode ter um programa de exercício dependendo da região da coluna, né, lombar ou cervical, você pode também ter esse direcionamento. Se você tem um profissional na área de fisioterapia, ou se você já trata com um fisioterapeuta, você pode indagá-lo a hora correta de fazer o exercício, o alongamento. Se já tem alguma conduta, eu normalmente oriento o paciente, quando ele já pode fazer um autoalongamento, não vai comprometer o tratamento, eu já oriento que ele faça exercícios domésticos. Marlene Novaes, doutor João Alves, quer saber quais os cuidados que devemos ter quando temos artrose na coluna. Bom, como foi mostrado no vídeo, a artrose é uma patologia secundária, né? Que seria, nós temos a artrose do disco, chamada discoartrose, e você tem a artrose do osso, que é a osteoartrose. Então, o disco, normalmente, ele é o agente primário da artrose, né? Então, ele desidrata, ele achata, e o osso vem junto e vai entrar em artrose também. Então, perguntou a respeito do exercício? Exercício, tá, né? Então, é a mesma coisa. Se você tem dor, procure tratar a sua dor, de preferência com osteopatia. É um método... Os cuidados, melhor dizendo, né, que deve ter. Então, esses cuidados pós-tratamento,
né, exercício para quem tem artrose, dependendo do grau dessa artrose, o paciente pode fazer uma caminhada, ele pode fazer um alongamento, vai ter algumas restrições, com certeza. Né? Doutor, Francisco Fonseca do Maracanã diz que tem 2 hérnias de disco no pé da coluna, né? Tem desvio de coluna lombar, tem problema de retocolite. Ele quer saber se o problema da coluna afeta o intestino. Certamente. Como eu disse no início, né, a medula espinhal é um cabo de energia que manda essas, como se fossem linhas telefônicas, né, essas raízes nervosas que vão derivar para músculo, para pele, para órgãos, né? Então, se você tem uma disfunção na região lombar, uma lesão importante, eu diria assim, né, de disco, não vou falar que é a causa da sua colite, mas que pode um sintoma interferir no outro, sim. Né? Se a sua colite ataca, você pode ter uma dor lombar. Né? Se a sua dor lombar piora, pode afetar o outro lado também. Então, é importante estabelecer essa relação através de um profissional especializado, você consegue apurar esse diagnóstico. Priscila Domiciano, do Canto da Câmara, ligou parabenizando o programa. Obrigado, Priscila. Edna Aquino, do Santos Reis, também ligou parabenizando o programa. Mas ela quer saber se leves esforços, exemplo, lavar roupa, né? Um pouco de roupa limpa em casa. Deixa eu ler direito aqui. Lavar pouca roupa, limpar a casa. É normal sentir dores na coluna, né? Leves esforços. Lavar roupa e limpar a casa. O serviço doméstico, eu considero assim, o grande agravante do serviço doméstico é o fator repetição. Então, uma pessoa que faz serviço doméstico, ela vai para a cozinha. Então, ali ela vai lavar uma louça. E diz ela que tem vezes que precisa até tomar remédio, né? Se deve procurar um ortopedista ou outro profissional. E o serviço doméstico, ele tem uma desvantagem, né? Eu sempre digo, a mesma hora que faz, ele se desfaz. Então, a mesma hora que você lava uma louça, daqui a pouco ela está suja. Então, assim, é um serviço que realmente exige bastante, uma série de movimentos, né? Eu não poderia detalhar a quantidade, mas são muitos. Né? Então, assim, cada segmento, por exemplo, de uma casa, você tem uma quantidade de movimentos que se repetem. Então, isso ao longo de dias, de anos, podem sim provocar não só problemas de postura, de coluna, pode ter um problema postural, pode ter uma tendinite na região do punho, por torcer uma roupa com frequência, né? Enfim, é uma série de lesões que o mais importante é, se você tem um sintoma que está persistindo, procurar investigar o que é. Doutor Cleuton, a gente vai a mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna no último bloco do programa Fala Doutor, quando também vamos fazer o sorteio do brinde, tá? Já já a gente retorna, aguarde.